Aqui pega a visão, Ark não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Saber e Verso Podcast. Eu estou na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Estou aqui com o projeto do Mais Ciências, do pré-vestibular Jorge da Paz Almeida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da física, uma super revisão, com Auruan Siqueira, tutor do pré-vestibular social Jorge da Paz Almeida. Fala galera, eu sou, como eu já falei, sou o Auruan, né? Dou aula de física no pré-vestibular da UF, né? Sou tutor. A gente já fez até outro episódio, né, sobre matemática e finanças, foi bem legal. Legal estar aqui de novo, só que para falar de outro tema, o tema em que eu dou aula mesmo, na prática lá no pré. Então, fico muito feliz de estar aqui de novo e vamos embora. Vamos que vamos. A primeira perguntinha que eu vou fazer para você é: tempo, espaço e velocidade, por que estão nos estudos de física? Então, porque eles são conceitos fundamentais, né? Tempo, espaço, velocidade, eles são conceitos fundamentais, é o beabá, são as primeiras coisas que você vê ali na primeira aula, de introdução, tudo, primeira e segunda aula, que é o que é, pelo menos é como eu passo, né? E são três conceitos diferentes que se completam, Sim. que são necessários um ao outro, né? O tempo, a gente consegue determinar um conceito de tempo. Você está olhando para mim, porque aqui tem uma breve história tem uma do breve tempo, história do tempo. aqui do Stephen Hawking. Ele também faz essa definição de tempo ali também. Mas como que a gente define o tempo? A gente tem duas definições. A pré-ENEM, mais conceitual, assim, mais robusta, é que o tempo ele é um determinante de periodicidades. Periodicidade. Periodicidades. O que eu estou deixando mais... tornando o conceito mais simples. Essa entrevista que a gente está tendo agora, a gente definiu um horário para começar e ela vai terminar em um determinado momento. A gente só conseguiu marcar um horário para estar aqui porque existe o tempo. Porque a gente criou uma possibilidade de fazer com que, em um determinado momento, a gente estivesse aqui. E se a gente for ter uma outra entrevista, a gente vai fazer com que tenha um tempo determinado para isso. Quando eu dou aula, eu começo a dar aula, eu dou aula toda quinta-feira às 2 da tarde. Então, toda vez às 2 da tarde, a aula começa às 2 e termina às 3h40 em uma determinada turma. Então, aquele é um evento periódico. Então, eu utilizo o tempo para calcular eventos periódicos, para determinar situações. Entendi. E aí, a gente pode partir para outro lado, né? O que seria o tempo de um ponto de vista mais subjetivo, agora que a gente já falou do conceitual. O tempo ele foi criado dessa maneira. A Terra gira em torno de si mesma durante 24 horas, aproximadamente. A Terra gira ao redor do Sol em cerca de 365 dias, algumas horinhas, né? E aí a gente consegue fazer determinações. Então, o valor que tem um dia de 24 horas, a hora que tem 60 minutos, o minuto que tem 60 segundos e assim por diante, essas são práticas que funcionam aqui na nossa lógica. A gente criou isso para conseguir fazer as coisas fazerem sentido quando a gente está na Terra. E aí a gente pode entrar um pouco no tema do livro, no tema do que estudou Albert Einstein, etc., de que o tempo ele vai ser relativo. Então, aqui na Terra, o tempo vai funcionar dessa maneira. Um ano vai ter 365 dias. Se, imaginando no futuro em que a humanidade saia daqui e vá para outro planeta, o tempo teria que mudar. Porque o outro planeta não vai girar em torno da estrela dele durante 365 dias, cravado. A não ser que a gente dê muita sorte e consiga manter tudo a mesma coisa. Mas é muito difícil. E aí os dias também não teriam o mesmo tempo. Então, essa classificação de tempo, ela funciona, mas ela funciona sobre a nossa lógica, aqui na Terra, que a gente criou para que a gente conseguisse ler dessa forma. Entende? Acho que foi muito subjetivo, não sei. Mas não, acredito que foi bem claro para as pessoas. E Sim. explicou como que o tempo ele gira em torno e cada planeta tem o seu tempo. Cada né? planeta vai ter seu tempo, cada planeta vai ser a sua determinação. Sobre o espaço vai ser gerado através de deslocamento, quando a gente se desloca. Então, quando eu saio daqui e vou até lá fora, eu saio de um ponto
zero e foi até um ponto X, porque eu não sei quantos metros são daqui até lá fora, mas então eu vou chamar de X. Sim. Então, no momento que eu parti aqui dessa cadeira, que é o ponto de referência, a gente chama de referencial, aqui a cadeira era o zero e a porta de entrada aqui da subsecretaria era o ponto X, porque eu não sei os metros. Digamos, são 50 metros que eu ando daqui até lá. E aí eu consigo determinar a quantidade de metros que eu andei. Eu criei espaço da cadeira até a entrada. Posso criar espaço da altura que a gente subiu das escadas, que a gente está no primeiro andar. Então a gente determina espaço a partir de um referencial. Quando eu me desloco, eu posso andar de onde você está até a câmera, são cerca de 2 metros, você vai se deslocar. 2 metros não, 1,5 metro mais ou menos. Você vai criar espaço. Uhum. E aí a gente tem a velocidade. A velocidade é a variação de espaço em razão do tempo. Em outras palavras, é espaço dividido por tempo. Ou seja, é esse deslocamento que a gente fez do ponto zero até o ponto X sobre o tempo necessário para que esse deslocamento tivesse ocorrido. E isso está todos os dias, o dia a dia inteiro da gente é movido a isso, porque a gente se desloca o tempo O todo. tempo todo, né? Entendi. Agora, o que o homem fez com a disciplina de física? Então, foram muitas coisas interessantes, né? Muitas coisas interessantes. Desde o início dos tempos, a gente observa, felizmente, a gente observa o ser humano tem uma bênção e uma maldição que é reconhecer padrões. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. E reconhecer padrões ajudou muita gente a se desenvolver em várias áreas. E na física não foi diferente. Em um momento da história, quando a astronomia e a astrologia, né, que é mais um sentido religioso, eram uma só, aquilo era muito importante para a navegação, para estação. As pessoas não tinham uma noção de que a Terra, na verdade, estava girando ao redor do Sol a milhares de quilômetros por hora. As pessoas não tinham essa noção. Às vezes, Uhum. muita gente hoje em dia também, às vezes, se perde Eles se dessa noção. perdem, né? Então, olhar para as estrelas era ter um mapa do que iria acontecer, de quando era o momento de plantar, de quando era o momento de colher. E eles faziam isso através das observações das estrelas e faziam mapas disso. Então, e a partir disso também descobriram quais que eram as estrelas, quais que eram os planetas, porque a movimentação dos dois são diferentes. Os gregos eles também começavam a desenhar as constelações. Tudo isso fez com que a gente se desenvolvesse em várias áreas. A principal, que eu considero, né? Claro que a colheita foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade, né? O tempo de você plantar e de colher, mas as navegações também se baseavam nisso. Todo o estudo de navegação foi feito em torno da astronomia. Então, por que que, como que os indígenas chegaram até o Chile e depois a América e cobriram toda aquela região da Oceania? Porque eles saíam da região ali do sudeste, sudeste da Ásia e pegavam seus barquinhos e iam seguindo de acordo com a constelação. Aí chegavam nas ilhas e iam ocupando, até chegar no continente da América. Então todo esse deslocamento foi feito a partir do estudo que eles tinham das constelações. Como é que Portugal sabia onde chegar? Portugal não, como é que os portugueses, durante a época das grandes navegações, e os espanhóis também, conseguiam chegar nos outros continentes? Através das estrelas. Os gregos também, muito antes, os egípcios também, muito antes. Os egípcios usavam muito o poder da astronomia para poder fazer essas medições, né? Tanto que o primeiro local a realmente se desenvolver ali como civilização foi o Egito por conta disso, né? Por saber tanto o momento de plantar e de colher, eles foram os primeiros a ter reserva de Plantações, né? isso, de plantações e criar um comércio com isso. Então foi muito importante para eles nesse sentido. Então, o estudo de astronomia, que é uma parte da física, é o que se remete ao mais antigo, né? É o que se remete ao mais antigo e é aquilo que realmente revolucionou a vida humana. Foi uma revolução na vida humana, um momento que a gente olhou para o céu e viu sentido naquilo, né? Então é algo extremamente importante. E o lado ruim foi quando a gente começou a utilizar isso para coisas não tão boas. Não foi só a área da física, a gente tem a área da química também, com as armas bioquímicas que foram usadas. Só ver o que fizeram lá no Vietnã, né, com as armas químicas, entre outros locais também. Biologia também.
eu fui no Vietnã, a gente pode vir para o Brasil. O jeito que eles exterminavam os índios era através de deixavam uma roupa contaminada com vírus, e aí os indígenas pegavam, eles nunca tiveram contato com aquele tipo de vírus, então eles não tinham resistência nenhuma, e aí morriam aos milhares, que iam se contaminavam uma aldeia inteira e aí extermínio. Foi o que aconteceu aqui em Campos, né, com a tribo dos Goitacá. Mas a física, mais especificamente dizendo, a área que foi o mais utilizada para esse tipo de situação, a gente viu na Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra ele é marcado pela explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E foi uma corrida. Foi uma corrida. Durante todo o período da guerra, a Alemanha nazista e os Estados Unidos, não sei se pode falar isso no YouTube, né? Às vezes você tem que cortar essa palavra. É, Eu acho que, acho que a gente vai ter que cortar. acho que corta essa palavra aí, mas a Alemanha, naquele período da Segunda Guerra, eles estavam nessa corrida também. E nos Estados Unidos você tinha os outros pesquisadores, Oppenheimer e outros. Oppenheimer era físico. Tinha outros físicos também renomados que a gente estuda na escola, às vezes nem sabe, mas que eles também contribuíram para o desenvolvimento. E no que é baseado? Aquilo ali é física pura. Você tem elementos instáveis, no caso é o plutônio e o urânio, é o urânio 235. Ele pode ser encontrado na natureza, ele é um elemento extremamente instável e por isso que tem aquela, como é que eles falam? Países que conseguem separar o urânio 235 e países que não conseguem. Quem consegue é os Estados Unidos, é o Irã, é a Rússia. Então são os países que têm um poderio. Teve até um acidente aqui no Brasil, né, por conta do urânio. Sim, na verdade esse daí, eu acho que nem foi o urânio, foi o Césio 237, salvo engano. Ah, tá, Foi foi o o Césio. Césio. Esse daí foi um acidente. Quer que eu conte a história desse acidente? Não sei, se você quiser, pode contar. Então, o que aconteceu? Eu esqueci a região, acho que foi em Goiânia. Eu esqueci em qual estado que aconteceu, acho que foi Mas em é Goiânia. física também, esse Então, tem a ver. tem a ver com a O que física? que aconteceu? Tinha lá um lixo hospitalar e tinha catadores, tudo lá mexendo, vendo se tinha alguma coisa de útil, de valor, né? E aí tinha uma máquina. Era uma máquina que tinha lá dentro o césio. Ah, entendi. E aí ele viu aquele material, é um material azul, brilhante, assim, à vista ele é bonito. Só que ele quebrou a proteção daquele césio, né? Isso aí tem mais a ver até com... Na verdade, a lógica também é bem parecida, porque é muito instável também. Uhum. E aí, pelo material ser muito bonito e vistoso, não sei se depois o Douglas consegue botar pra gente na edição uma fotinha, ele quebrou a proteção e começou mostrou para a família dele colocou num saco plástico e tal, aquele negócio tem uma radiação muito forte, é física assim, né, radiação. E aquilo simplesmente deteriora as células do seu corpo, né? Aquela Meu radiação Deus. deteriora. E as pessoas da família dele, vizinho e tudo que viu que o material era aquele, né? Passava na mão, passava no rosto, e aí, cara, o resultado final é tristíssimo, porque você deteriora a célula do seu corpo. Quando você deteriora um monte de célula ao mesmo tempo, o resultado é câncer. Então foi um acidente histórico no Brasil, que mudou um pouco a dinâmica de como era descartado o lixo hospitalar. É negligência do hospital, né? Isso Foi aí. negligência hospital e também falta de informação também, né? Deixar etiquetas no material também para você mostrar que aquilo ali não pode ser rompido na carcaça também do objeto. Mas aquilo ali foi um acidente grave também e mudou a forma como isso é descartado. E sobre a bomba, aí esse foi o césio, o outro é o urânio. E aí você tem os países que conseguem fazer essa separação e a base é a seguinte: você coloca a gente chama de, todo mundo já viu isso em filme, né? Que é o momento da massa crítica. Todo mundo já viu isso. O que é a massa crítica? Quando você tem uma quantidade tão grande daquele material que ele já vai começar a reagir sozinho. Você nem precisa adicionar nada. Ele já vai explodir sozinho. Então eles colocavam uma quantidade que era quase a massa crítica e do outro lado da bomba eles colocavam um elemento, acho que era o bromo nesse momento, que aí no momento que ele tocasse, a reação começava. E aquilo era uma pesquisa que já estava sendo desenvolvida desde os anos 20 e que ali nos anos 30 eles começaram a entender como é que funcionava, que era a fissão nuclear. É quando você quebra um átomo. Em física a gente tem um estudo atômico, é quando você quebra o átomo e libera energia. Quando um faz isso, todos os outros ao redor começam a fazer também. Essa liberação gigantesca de energia causa explosões, como a gente viu, né? Explosões em muito potencial. Depois, os russos eles desenvolveram a bomba de hidrogênio, que aí é outra lógica.
enquanto a bomba norte-americana, ela dividia o átomo, a outra, ela tinha a lógica do Sol. Qual que é a lógica do Sol? Aquele elemento, ele vai se comprimir, aquele hidrogênio, ele vai se transformar em hélio e outros elementos. Uhum. E aí você consegue liberar energia através disso também. E é muito mais. É só você ver que o Sol O ilumina a gente som. todo dia. Então é muita energia liberada. Então, se fosse para destacar o lado mais tenebroso do uso da física, eu usaria isso, porque mudou a dinâmica. Né? Depois que desenvolveram a bomba e ela foi lançada e mostrou o poder dela, isso mudou a dinâmica da geopolítica, isso mudou tudo. Né? Porque isso mostrou a capacidade que a gente tem de se autodestruir. Então a física ela teve esses dois lados. Ela trouxe a gente até aqui através da previsão da agricultura, através das navegações. Tudo isso fez com que a gente tivesse toda essa dinâmica cultural, essa mistura de culturas e etnias, de encontros entre etnias, entre culturas, entre tipos de pessoas, que é utilizado até hoje, né? E também mostrou quão poderoso a gente é para se destruir completamente. Então, se fosse para Infelizmente, destacar, né? Então, infelizmente. então a gente pode dinamizar que a física ela tem dois mundos e dois lados Sim, tenebrosos e o outro sim. maravilhoso, É, pode-se dizer. porque a física como matéria, né, como ensino, como objeto de estudo, ela não é isso. Ela é algo maravilhoso, ela expande o nosso pensamento. O Uhum. problema é quando ela, e eu também É usei exemplos de utilizada, né? ela e outras matérias também que eu utilizei, como biologia e química, são utilizadas para outras ferramentas, né? Aí a gente vê o quão desastroso pode ser a gente chegar a um certo ponto, né? Entendi. Agora, qual foi a teoria de Galileu? E como ele descobriu que a Terra não era o centro? Então, como a gente falou dessa evolução do pensamento, né, desde a agricultura às navegações, Galileu ele vai trazer um outro ponto importantíssimo. O homem ele sempre achou que estava no centro de tudo, né? O Galileu Uhum. ele chegou e falou por A mais B que não, nós não estamos no centro, né? Quem está no centro aqui do nosso sistema é o Sol. Isso só foi possível graças às observações que ele fazia dos outros planetas, né? Foi daí que surgiu o heliocentrismo, né? Antes era o geocentrismo, que era a Terra no centro, e depois foi o heliocentrismo, que é a partir desse pressuposto, ele identificou a velocidade de outros planetas. Outras pessoas também estavam pesquisando isso, né? Não era só ele. E aí, de acordo com o atraso de um planeta e de outro, ele percebe, cara, nós não estamos no centro. Quem está no centro é o Sol. E aí, depois veio outro pesquisador, que era o Kepler, que junto com outro também, que foi outro pesquisador que agora eu não me recordo o nome, ele calculou exatamente o atraso que Marte tinha em relação a outros planetas durante um período do ano. E aí, com esses cálculos, ele conseguiu corroborar não só que o Sol está no centro, mas o formato que os planetas fazem ao redor do Sol, né? Que não era um círculo perfeito, fechadinho, era uma elipse, né? Então, a partir desses cálculos, ele conseguiu não só determinar que o Sol estava no centro, mas também o formato Em que os que planetas. faz os É, e o que planetas? faz não só os planetas, mas todos os corpos celestes, né? Cada meteorito, cada pedrinha, cada grama de qualquer coisa que está no espaço vai fazer esse movimento de elipse em algum momento. É algo extraordinário que ele descobriu isso coisa de 4, 5 séculos atrás. Nossa, muito interessante. Aí, como funciona a sequência de Fibonacci? Ah, Fibonacci, essa eu trouxe porque como é um programa com intuito cultural também, essa é Uhum. uma sequência matemática. Se o Douglas puder passar por obséquio. A gente vai ver aqui na tela da TV Vamos ver, vamos ver, vamos ver. que ele vai explicar um pouquinho como funciona. Aqui, a sequência de Fibonacci, galera, ela é muito interessante. Ela é um somatório. O que que significa? Nesse quadradinho pequeno, por exemplo, a gente tem 2 mais um. 2 mais um é igual a 3. A gente pega 3 mais 2 dá 5. Aí 5 mais 3 dá 8. E assim por diante, até formar essa sequência. Entendi. Muita gente não repara, mas essa sequência ela está muito presente em várias coisas que a gente faz e na natureza também, mesmo que involuntariamente. Uma pessoa que tinha uma fixação pela sequência de Fibonacci era o Leonardo da Vinci. Até porque Fibonacci também era italiano, né? Então ele tinha esse cooperativismo aí com ele. Uhum. E ela está muito presente na natureza aqui. O que mais representa principalmente são as conchas que a gente vê ali, a Via Láctea, né? Aqui é o formato de uma tempestade.
Então, ela está muito presente na natureza, na arte a gente vê muito disso, né? Vai ter um programa sobre fotografia. Esse Sim. ponto aqui, assim, quando a gente bota aquela gradezinha do celular, se a gente reparar, o melhor ponto que fica mais agradável, né? Até enquadramento de filme, né? Não sei se vocês já repararam que o ator ele não fica centralizado, ele fica no cantinho, né? Um cantinho da grade, assim, que se forma na câmera. Aquele cantinho, se a gente botar um Fibonacci invertido, vai estar. Então, é harmonioso. O centro do rosto dele vai estar ali na sequência. Então, é uma sequência que dá uma harmonia para a imagem. Por isso que a gente utiliza muitas vezes sem nem saber, né? Então, Aham. é bem interessante isso, porque ele encaixava, fazia quadros com isso. Eu não conhecia essa sequência de Fibonacci. Não. Sim. Isso daí é o nosso centro da Terra? Esse daí é até, mas eu acho que tem uma perguntinha antes, não sei. Tem uma Deixa eu ver. perguntinha? Tem. Tem. Quais são as perguntas não respondidas pela física? Ahn, tem várias, né? Óbvio, a gente não achou a Uhum. resposta de tudo, a gente tá aí há mais, sei lá, quantos milhões de anos, mas a gente não achou a resposta de tudo, não. São várias coisas que a gente não sabe, mas eu trago duas coisas bem interessantes. A primeira delas é uma que a gente vê o tempo todo, mas a gente não sabe o comportamento, que é a luz. Sim. A luz que a gente está utilizando aqui, até de forma que. É porque as pessoas não veem, né? Mas tem duas paradas de luz aqui bem grandão para poder a gente ficar iluminado, que dá um reflexo aqui. Cara, mas é bem interessante. Porque qual que é o rolê da luz? A luz ela é uma onda eletromagnética. Sim. Antes de eu explicar o que que a gente sabe, é bom explicar o que que é isso. Uma Tá. onda eletromagnética, a gente tem a eletromagnética e a mecânica. A mecânica é essa aqui, é o som, um exemplo. Quando a minha corda vocal aqui está vibrando, está emitindo um som e você está conseguindo ouvir. Você só está me ouvindo porque nesse meio aqui a gente tem oxigênio, a gente tem gás carbônico, a gente tem uma série de elementos que estão aqui nesse meio. Tanto que quando a gente movimenta a mão, né, a gente consegue até sentir rapidamente. E só existe por conta disso. Isso é uma onda mecânica. Quando toca violão, quando a gente ouve o bip aqui, ele está emitindo uma onda mecânica, quando tem meio. Uma onda eletromagnética, ela consegue passar como uma onda mecânica, ela consegue passar por um meio, tanto é que a luz ela existe aqui por conta disso, e ela também passa pelo vácuo, né? A luz, ela sai do Sol, ela corre durante 6 minutos até chegar na Terra, a gente vê o Sol atrasado, e aí quando ela chega na Terra, a gente consegue ver, ela consegue correr tanto no vácuo, onde não tem nada, e correr na Terra, onde tem todos os elementos, vários elementos, né? E ela consegue transpor por isso. Mas a luz ela só se comporta como onda quando a gente não está observando. Quando a gente coloca um feixe de luz individual para a gente observar, ele para de se comportar como onda. Ele se comporta como partícula. E isso daí quebrou a cabeça, por exemplo, do Albert Einstein. Ele ficou um pouquinho mais vidrado na situação, porque se ele não conseguisse explicar isso, muitas coisas não fariam sentido, né? E ele morreu sem descobrir isso, né? Então, Ah, isso é uma das perguntas, né? uma das perguntas dele, né? Por que que a luz ela se comporta como onda quando a gente não está observando? Quando eu falo não está observando, é que, por exemplo, tinha um experimento, posso pegar a sua folha, por favor? Claro. Tinha um experimento que eles faziam, que era o seguinte: botava uma lâmpada de luz como essa aqui na frente, e aí essa luz, ela passava por uma folha e passava por outra. Quando ela passava por essas duas folhas, ela marcava aqui a outra. E ficava como um formato de onda mesmo. Sabe aquela ondinha do Spotify, ou de música, quando a gente vê Aham. ali? Ficava certinho. Começava aqui mais fino, aí ia mais forte, depois ficava assim. Só que quando eles faziam de cada feixe individualmente, a luz passava por um vão aqui e chegava aqui e só marcava um pontinho. Então isso não era uma onda, era uma partícula. Como se eu estivesse atirando uma bala de chumbinho e ela chegasse aqui. Entendi. Então, isso não poderia acontecer. E essa é a grande pergunta que fica. Outra pergunta também é sobre. E aí eu já é um tema mais específico, mas que é bem interessante também. Como que a luz surge? A gente está falando de luz aqui, não a origem da luz. A origem da luz é dentro do átomo. Quando um elétron está num ponto menos, quando está num ponto mais energizado, e ele vai para um ponto menos energizado, aquelas camadas, né? Uhum.
Quando ele sai desse ponto, mais energizado vai para o menos, ele libera a luz. Ele pode liberar um feixe de luz para um lado e um feixe de luz para o outro lado do universo. O que acontece? A luz, ela está girando. Ela pode girar tanto no sentido horário quanto anti-horário. A gente chama isso de spin. Lembra que eu sou economista, tá? Eu falo a gente, mas eu falo a gente, humanidade aí e tudo mais, mas são os físicos que falam dessa forma, o spin. Então, se o spin está girando no sentido horário, o outro também vai estar. Se por alguma coisa esse spin começa a girar no sentido anti-horário, o outro que está do outro lado do universo ao mesmo tempo também Também vai começa girar. no sentido anti-horário. E eles estão a milhares de quilômetros de distância, aparentemente sem se comunicar. Então é uma das coisas que deixa o pessoal encucado. É um dos Como assim, né? como assim? Então é uma das outras perguntas que os físicos se fazem, porque são certas regras que não deveriam ser quebradas. Então, qual que é a origem disso? Por que que se um está girando de uma forma a milhares de quilômetros, isso vai interferir no outro? Só porque eles surgiram ao mesmo tempo, né? Então, são algumas perguntas cabeludas aí que ficam aí na cabeça desses físicos aí que a gente vê. A gente não vê eles o tempo todo, né? Mas eles estão pensando a respeito disso. E tem outros mistérios também, né? O que acontece dentro de buraco negro, etc. Essas coisas que a gente vê sempre alguma notícia sobre, mas a gente não sabe de verdade o que acontece lá dentro. A gente só vê Entendi, teorias. entendi. Esses livros aqui são pontuados pela sua pesquisa? Como é que foi? Então, aqui, quando eu já tinha interesse por física antes, né, de me candidatar a tutor de física no pré, mas depois que eu comecei a ser tutor no pré, isso despertou um interesse ainda maior, né? Porque era um assunto que eu gostava e Aham. depois de dar aula a gente vai se interessando cada vez mais. E aí, eu acho que esse aqui eu já tinha, esse aqui eu comprei depois de começar a dar aula. Esse aqui é do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Ele disseca várias teorias de forma bem interessante, né, e traz algumas perguntas novas também para poder a gente se debater. E tem também o filme dele, do Stephen Hawking, que é a Teoria de Tudo. Eu não sei qual foi a produtora, mas mas é um filme bem interessante, que conta a história dele, o porquê da deficiência dele, mostra também como que isso não interferiu no intelecto dele, isso que ele já fez já depois de estar com o corpo com difícil locomoção. Mas é bem interessante. Ele tem outros livros também tão interessantes iguais, mas esse aqui é o principal, né? É o principal. Ele vai falar também sobre o tempo, uma coisa um pouco mais densa do que eu falei aqui, e ele vai dissecar tudo isso. E aqui, esse aqui é do Carl Sagan, um físico, astrofísico, principalmente. Ele era diretor não, ele era host de um programa que ele idealizou, que é o programa Cosmos, que passava na TV antigamente. Teve uma versão brasileira até. E a versão mais recente, inclusive, que é com o Neil deGrasse Tyson, outro físico, astrofísico também, tá no Disney Plus, salvo engano. Está no Disney Plus. Assistam. Isso, assistam, tem lá, a série Cosmos. Bem legal, tá? Bem legal. Dá para usar de referência para muita coisa, fala muitas coisas interessantes. Não fica só falando de espaço, né? Uhum. Então a gente vê várias coisas. E nesse livro aqui, o Carl Sagan, ele que era um idealista, né? Que gostava de teorizar a respeito do futuro, ele descreve o pálido ponto azul e uma visão do futuro da humanidade no espaço, né? Ele tenta não fazer uma visão tão otimista, né? Ele faz uma visão realista dos fatos. Ele escreveu outros livros também, alguns eu tenho, que são muito interessantes. Tem um próprio livro Cosmos, né? O mesmo nome da série. Sim. E tem outro que é muito interessante, principalmente nos dias de hoje, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse é muito interessante, que lá nos anos 80, 90, ele já estava escrevendo sobre teorias da conspiração, sobre como isso modificava o pensamento popular sobre certas coisas consolidadas. A gente vê hoje vacina sendo questionada. Óbvio, a gente tem que questionar tudo, mas só que a gente tem que ter base. Que a gente está vendo uma regressão de avanços que a gente teve, negação de mudanças climáticas e tudo. Ele já falava disso desde os anos 70 em diante. E esse livro é um retrato bem particular do que a gente está vivendo em menos de uma década, né? Então, é bem interessante. E ele também faz uma citação, e aí eu vou pedir para o Douglas ir para a última imagem. Obrigado. Se vocês repararem, depois vai colocar na edição também, né? Que é esse pontinho aqui. Isso aqui foi um último pedido do Carl Sagan quando a Voyager, que foi um satélite lançado,
ela ia meio que se aposentar. Ela já estava muito longe da Terra, ia perder o sinal. E ele fez um último pedido, que era tirar uma última foto da Terra, com ela na maior distância que eles já tiveram lá, até aquele momento. Hoje a gente já tem fotos até de mais distante. Aqui é a Terra, se a gente reparar, tem esse feixezinho aqui, se não me engano, ela já estava depois de Saturno. E aqui, esse pontinho aqui. E aí tem uma citação que o Carl Sagan faz no livro dele, que é muito interessante. Se você me permitir, eu faço aqui rapidinho. Claro, fica à vontade. Que é muito interessante. Aí ele começa assim: olhem de novo para o ponto. É ali, é a nossa casa, somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viverão as suas vidas. Toda a mistura de alegria, sofrimento, todas as inúmeras religiões, ideologias, doutrinas econômicas, todos os caçadores, saqueadores, heróis, covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis, camponeses, jovens casais apaixonados, pais, mães, todas as crianças, todos os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, superastros, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie ali, num grão de poeira suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena. E aqui ele faz uma parte um pouco mais pesada, mas que é bem importante para a reflexão, que é: pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma pequena fração desse ponto. Pensem nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes mal distinguíveis de outro canto. Em seus frequentes conflitos, em sua ânsia por recíproca destruição, em seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. Nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. E aqui ele falou, e foram várias coisas que a gente falou aqui sobre que são importantes para refletir, né? Porque quando ele fala principalmente ali sobre essa questão da gente sempre se colocar no centro, e a gente falou de Galileu e a Terra não ser o centro do universo. Sim. É exatamente sobre isso. A Terra não é o centro. A Terra é isso aqui. É um pontinho É um preto no pontinho universo. preto no esse universo cósmico. É um pontinho azul nesse universo cósmico aí de escuridão. E a gente disputa todo dia por um espaço nele, né? Até que ponto a gente tem que chegar nessa batalha? Até que ponto a gente tem que chegar para poder ter um espaço desse? Até que ponto a gente se sacrifica e a gente tem que sacrificar os outros para isso? Eu acho que essa é a maior reflexão. E se tirar um pouco do centro da história, né? Ter outra perspectiva. Eu acho que o Carl Sagan ele traz essa reflexão, assim como Galileu trouxe, assim como todos eles trabalharam para que a gente entendesse que não. Embora a gente tenha feito várias coisas boas e ruins, a gente não é o centro dessa história. Entendi. Muito obrigado. Vou cantar um rap aqui agora que eu fiz, minha autoria, sobre tudo que a gente estava falando, né? Sobre navegação. Eu fiz isso em casa. Estudando toda essa correria, atravessados pelos cálculos da física. Apresentado pelo Ark que mandou. Escutou aqui e você já ganhou. Apresento para você. Navegação pelos mares, rotas pelo mundo, através das estrelas, olhar para o sol descobrindo novos ares. Assim de verdade. Faço essa com Aruan do Pré-Jorge da Paz. Quer ouvir de novo, só dá um play. Não perca tempo. Aprendendo sobre velocidade e espaço já faz parte. Bravo. É isso aí, rapaziada. Muito bom. E agora vamos às considerações finais, que eu queria agradecer ao Aruan por ter participado. Obrigado, pessoal. Agradecer ao Douglas por estar por trás das câmeras aqui, como sempre. E não esqueça de seguir a CIRD no YouTube e no Instagram, gente. E a nossa conta do Spotify, que tá aí para vocês ouvirem. E o Pré-Jorge da Paz no Instagram também. Estamos soltando as datas do que saem os nossos episódios. Toda semaninha, segunda-feira, a gente tá saindo o episódio novo, tá bom?
deixar esse livro para vocês darem uma olhada. Fica aí na câmera da tela inicial também. A gente vai soltar mais livros, mais referência, trazer mais novas pessoas. E é isso. Eu acho que eu soltei uns 4 livros de referência, tá bom. E mais filme também, tem várias referências de filme. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Do jeitinho brasileiro de si, apresento a você Saber e Verso, seja bem-vindo.